Yes, time! Começou a aula. Então, let's go, babies. Vamos falar agora sobre o processo de convecção e radiação e transferência de calor, tá? Por condução. E vamos ver algumas outras cositas mais, bem pouquinho, tá? Fiquem tranquilos. Vai ser um conteúdo bem mais enxuto. Temos pouquíssimos slides, se eu não me engano, acho que vai até o 50 e pouco, mas é teoria. É teoria, até o 164, mas é bem teoria. Não é nada muito. Não vai avançar tanto, não, tá? São só imagens para a gente discutir, conversar um pouco sobre alguns fenômenos termodinâmicos e assim por diante. Bom, convecção. Convecção é uma necessidade que a gente tem quando a gente tem, por exemplo, um ar-condicionado, quando você tem uma geladeira, quando você tem um computador, né, que tem aquele cooler que fica girando. O próprio ventilador dentro da sua casa, se o sistema dentro da sua casa não for bem a, a fluidez, né, o ar que flui dentro do ambiente que você se encontra, ele não for fluxo, se ele for contínuo, sendo alterado a cada momento, o ventilador não vai servir de nada. O ventilador, literalmente, ele vai, se for um tempo muito quente, um dia muito quente, o ventilador só vai literalmente jogar calor na sua cara. Calor em movimento, que a gente vai chamar de vento quente. É isso. Ponto. Tá? Esse é o processo de convecção. Convecção é basicamente você ter uma troca de calor. O vento é um efeito de convecção. O tufão, o furacão são efeitos de convecção. Efeitos de maré, alguns efeitos de maré não ocasionados pela Lua, mas pela convecção, pelo vento, também. Tá? O vento em si, ele literalmente é uma variação de pressão, um ambiente com maior pressão para um ambiente de menor pressão, né? Ou simplesmente um ambiente muito frio para um ambiente muito quente, e vice-versa. Porque o ar quente, né? Ele é menos denso, logo ele sobe, e o ar frio ele é mais denso, e aí ele tende a descer, tá? E aí, fazendo esse efeito de desce, sobe, a gente tem o efeito de convecção, tá? Aqui um exemplo aqui dentro da água, tá? Convecção é muito comum acontecer apenas em líquidos e gases, tá? Você não vai encontrar com certa facilidade em sólidos, tá bom? Só o processo de condução e assim por diante. Aqui está um exemplo clássico da panela, né? Ó. A água ela é aquecida, logo ela sobe, e a que está mais fria desce. Essa que está mais fria, ela aquece, ela fica mais quente do que a que já subiu. E aí assim vai acontecendo. Vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Quando você vê, ela vai entrar em estado de ebulição. Nós temos aqui os aquecedores, que os aquecedores aqui não existem no Rio de Janeiro, mas no sul do país é bem comum. Na verdade, no sul do país, para quem já teve oportunidade em época de frio, os ar-condicionados eles têm dupla função, tá? Eles têm no calor de resfriar o ambiente e no frio aquecer o ambiente. Alguns carros no sul do país, tem até aquecedores, eles já vêm, são vendidos, os carros são vendidos no sul do país, alguns deles são vendidos com aquecedores, aquecedor de banco, aquecedor interno mesmo, mas não é esse aquecedor que tem nos nossos carros, não. Pichuleco, não, é aquecedor de verdade, de ficar quente, porque senão o próprio motor em si, dependendo do carro, demora para pegar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que alguém abriu o áudio para comentar. Gente, fiquem livres para comentar, tá? Então, aqui tem um aquecedor, ó, eles possuem os fundamentos do funcionamento de transmissão de calor por convecção, né? O calor nas serpentinas ali ele vai sendo transferido, tá? E o quente vai indo para a parte externa e sendo jogado para fora. Aqui, processo de convecção em refrigeradores, a gente sabe desde pequenininho, né? Que a gente não pode colocar agora, né? Obviamente, as geladeiras novas, elas têm essas entradas
em cada gabinete. Então, o gabinete pode ter aquele designzinho com vidro e tal, mas antigamente não tinha. Antigamente era só em cima. E o que acontecia? O ar esfriava em cima, ele descia para o ar quente, né, ser jogado para fora. E aí a mamãe, a vovó, né, o que que fazia? Pegava e botava aqueles plásticos, né, para proteger a geladeira, para não sujar o fundo, enfim. E acabava dificultando o processo de convecção e, consequentemente, as frutas, os legumes, o que ficava no fundo acabava não sendo conservado de forma adequada. Né? Hoje em dia isso já não é mais necessário. Eles resolveram o problema das gradezinhas. Hoje as geladeiras novas, mais modernas, são de vidro, né? E eles têm lá as saídas de ar que não vão atrapalhar o processo de convecção, tá ok? Alguém está falando alguma coisa? Não, precisa de alguém já falando no chat. Aqui, novamente, convecção, também nos refrigeradores lá do supermercado, é o mesmo efeito. Os freezers horizontais, brisa marítima, né? As brisas marítimas ocorrem durante o dia. Como a Terra se aquece mais rápido que a água, o ar que está sobre a Terra se aquece mais que o ar que está sobre o oceano. O ar quente sobe, provocando o movimento do ar mais frio das áreas sobre o oceano para a terra firme. Portanto, durante o dia, o ar se move do oceano para o continente. Você está lá na praia, de dia, o que acontece? O ventinho vem e bate no seu rosto. Pensou que ia falar? Então, continuando. Aqui, ó, brisa terrestre, o contrário, que é a noite, né? Aí agora, quando você está lá na praia, tá lá de bobeiro, que o vento vem por trás e bate na sua nuca. De novo, né? Imaginaram isso? Então, a brisa terrestre sopram durante a noite, né? Como o resfriamento da água do oceano durante uma noite não é significativo, né? O oceano, lembra que eu falei que a capacidade térmica do mar, ela precisa de muita energia para armazenar calor. Já a areia, né? Já não precisa de tanta energia. Qualquer energiazinha mínima, ela já está já em equilíbrio térmico. Já o mar não. Então, esse efeito é muito comum, o efeito de brisas, né? Brisa marítima e brisa terrestre. A brisa terrestre ocorre, obviamente, né? Voltando do continente para o oceano. Inversão térmica é muito ruim, mas acontece, infelizmente, nas grandes cidades. Algumas vezes pode ocorrer de uma massa de ar quente estacionar acima de uma massa de ar frio por algum tempo. Isso caracteriza a inversão térmica, processo que dificulta a convecção. E aí aí o ambiente fica muito frio e acaba acumulando CO2, aí ocorrem as chuvas ácidas, né? E vários outros efeitos termoquímicos aí e físico-químicos acontecendo. É muito comum em grandes cidades, tá? E aí chuva de falar granito, chuva de granizo, né? Também é muito comum exatamente por causa disso, porque como a temperatura está muito baixa na nuvem, que ela não conseguiu subir, né? Ficar a grandes alturas. Então, quando começa a precipitação, o gelo, a água, né, ainda está no estado sólido na precipitação. Então, não dá tempo para congelar no meio do caminho. E aí a gente tem lá a chuva de granizo. Aqui é a irradiação solar, eu até comentei um pouquinho na semana passada, né? Irradiação que acontece tanto no micro-ondas quanto na questão do Sol com a Terra, né? O fóton sai do Sol e atinge a planeta Terra e leva cerca de 8 minutos. E esse caminho que ele percorre é vácuo. E no vácuo não tem matéria, por motivos óbvios, e não tendo matéria, logo, o calor só pode ser propagado através de irradiação, tá? A luz, ela tem uma energia armazenada através de efeito fotoelétrico, através de frequência e radiação, por causa da intensidade dela, pela velocidade, comprimento de onda e frequência, né? Quem vê lambda com frequência, aquela formulazinha que a gente aprendeu, e outras formulazinhas relacionadas à parte óptica, que não é no nosso assunto, mas esse efeito
de radiação. Quando ele chega em um ambiente onde ele tem matéria para atingir, ele aquece, ele doa essa energia a essa matéria, aquecendo. Nesse caso, o planeta Terra. Amém? Senão a gente não estaria aqui. Tá? Tipo de energia, ondas eletromagnéticas, não necessita de meio material e se deslocar, em caso, ele se desloca por diferença de temperatura, depois que toca, claro. O calor. Irradiação é energia irradiada, pode ser absorvida ou refletida. Aqui alguns aparelhos ou instrumentos que para conservação dessa irradiação, né? Aí nós temos aqui a garrafa térmica. A garrafa térmica tem esse material metálico ali, ó, brilhoso, tá? Que é além do, obviamente, do vácuo, ela tem vácuo, tal, ainda tem esse material, é, esse vidro, né? Espelhado, exatamente para que ocorra o que, caso ocorra algum tipo de radiação, essa energia ela bata no vidro e reflita, faça o processo de reflexão voltando, dificultando a entrada. Tá? Além do que, entre o vidro e o plástico que o envolve, existe vácuo, tá? Aumentando a capacidade ou a dificuldade de transferência de energia do meio interno para o meio externo. Tá bom? Isso tudo se vê e se compreende dentro de máquinas térmicas, tá? Quem for estudar em máquinas térmicas provavelmente vai rever isso aqui, só que com um pouquinho mais de profundidade. Ou já viu, não sei. Não sei como é que funciona a ordem na engenharia mecânica com relação à questão de máquinas térmicas. Aqui é a irradiação, garrafa térmica, mostrando aqui é um cilindro, provavelmente com nitrogênio ou hélio líquido, tá? E aí ele é protegido por vácuo, tal, para que ocorra a manutenção do estado líquido do gás, né? Que até o gás em estado líquido ele se encontra a temperaturas extremamente baixas. E aqui são exercíciozinhos, acho que tem uns exercíciozinhos, deixa eu ver. 2, 3, alguns exercíciozinhos sobre transmissão de calor, tá? Transmissão e transferência de calor. Esse primeiro aqui é o seguinte: a gente já viu até na semana passada, a gente só está dando sequências, tá? Só para a gente fechar. Aqui está perguntando quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante uma hora, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é de 0,0008 cal por segundo centímetro graus Celsius. Então a gente tem que respeitar que a transmissão de calor é por calorias, calor, né, por calorias. O tempo vai ser em segundo. A unidade medida de distância, de espessura, vai ser em centímetros e a temperatura vai ser dada em graus Celsius, tá? A gente tem que respeitar a constante. A constante é que manda em todo o cálculo. Então, a constante, que é essa constante K aqui, tá? Ela manda em todo o cálculo. Então, todas as unidades que foram dadas aqui, a gente tem que conferir. Ó, a espessura está em centímetro? Tá, show. As temperaturas estão em graus Celsius? Estão, ótimo. E ele quer saber o quê? Fluxo. Fluxo é o tempo. Cadê ele? Ele dá o tempo? Cadê o tempo aqui, Jesus? K, periri, ponduro. Ah, não. O tempo eu descubro depois. Verdade. Então vamos lá. Fluxo de calor é dado pela essa equaçãozinha, que a gente. É uma equaçãozinha que no futuro vocês vão chamar ela de Leite-Fick, tá? Ela é uma equação de fluxo de calor. Fluxo de calor, mas também existe uma equação equivalente na área de materiais, que é chamada primeira Leite-Fick, tá? Que é de transferência de matéria. É equivalente a essa equação aqui, tá? É análoga, tá? Conceitualmente falando, vocês vão entender. Então aqui eu tenho K, que é a constante, A, que é a área da superfície ao qual esse material, esse calor vai ser transmitido, a variação de temperatura e a espessura. Substituímos tudo, achamos o fluxo de calor, que é 10,56 cal por segundo. Tá? A gente sabe também que o fluxo de calor ele é dado pela quantidade de calor dividido pelo tempo. Aqui a própria unidade dele já indica a fórmula, né? A outra fórmula que ele possui, que é a quantidade de calor pelo tempo. Sendo assim, a quantidade de calor é igual ao fluxo vezes o tempo.
Acho que ali ele fala em 1 hora. Deixa eu ver se. Ah, tá aqui, ó. O tempo tá aqui, ó. Durante 1 hora, tá? Opa. Ele dá o resultado do tempo, pega depois. Não, não. Ele dá em 1 hora. Ele dá em 1 hora. Alguém perguntou aqui no chat. Eita, caraca. Tô tentando tirar aqui do chat, não tô conseguindo, não. Opa, tirei. Eita, tá difícil. Agora foi. Deu sim, deu 1 hora. Tá aqui. Eu que li rápido, eu acabei não vendo. Então, 1 hora, a gente tem que passar para segundos, igual a 3.600 segundos. Substituímos aqui, pegamos 10,56, que é a quantidade de calor que a gente, perdão, fluxo de calor que a gente achou, tá? E multiplicamos por 3.500 e achamos 38.016 calorias, tá? Ou você pode deixar também quilocal, caso necessite. Essa, gente, é uma equação clássica. É um cálculo clássico de concurso para engenheiro, com aquelas a fase inicial, né, que é para todo mundo, de todas as áreas, todas as engenharias, tá? Isso aqui é muito clássico. Isso aqui nas engenharias é muito clássico. Petrobras, concurso para Petrobras, Eletrobras, SEDAI, enfim. Até para quem for fazer para federal, a mesma coisa. Polícia Federal, PF, tá? Isso aqui é um clássico, porque poucas pessoas estudam essa merda, entendeu? O pessoal já deixando de lado. Usa, estuda só a parte dos conceitos de caloria e caga para isso aqui. E é um clássico. É um clássico. Então, sabemos que a quantidade de calor retida lá é de 38 mil, basicamente, quilocalorias. Um outro exercíciozinho bem legal, ó, que trabalha com tanto com caloria, dilatação térmica e fluxo de calor, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho. Isso aqui acho que é a continuação do outro lá. É? Não sei, deixa eu ver. Acho que é. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui o tio Everton é retardado. Eu acho que eu botei ABC, a potência líquida, poder emissivo da pele, potência líquida. Ai, meu Deus, eu acho que ela é de uma outra questão. Putz, mil perdões. Deixa eu ver aqui, mas dá para desenvolvê-la, tá? Dá para desenvolvê-la. Porque ela não é daqui não, tá, mas dá para desenvolvê-la. Basicamente ele deu essas informações aqui. Ah, pode ser também que ela vai cair na prova e eu já dei só esse pedacinho, porque o primeiro pedaço, vocês precisam do primeiro pedacinho para dar continuidade a esse pedacinho. É verdade, esqueci. Continuando. Perdendo essa quantidade de calor, que é menos 18 mil calorias, tá? E sendo o calor latente de condensação do vapor, aí tem o calor latente do vapor. Tá? É uma situação hipotética, tá? Provavelmente aqui é um tubo onde está ocorrendo a transferência de calor para dentro desse tubo, tá? E aí ele está querendo saber qual é o fluxo de calor ou qual é a temperatura na outra ponta, por exemplo. Ou um determinado, aqui nessa distância, 5 centímetros, na verdade, que ele quer. É um tubo, com certeza tá ocorrendo transmissão de calor nesse tubo, tá bom? E aí dentro desse tubo ele quer saber exatamente nesse ponto aqui, ó, a uma distância de 5 centímetros, tá? Qual é o valor da temperatura? E aí é o que ele está pedindo. Antes, obviamente, foi feito um cálculo onde ele encontrou menos 18 mil calorias e o calor latente é menos 540 cal por grama. Então aí ele vai querer aqui saber qual é o. Primeiro ele vai pedir, tá pedindo qual é a massa de vapor, tá? Que está passando por ali. Bom, a massa de vapor, nesse caso, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente. E aí ele pegou a quantidade de calor, que é menos 18 mil calorias, dividido pelo calor latente. Provavelmente, já vou chutando, hein? Isso aqui é gelo. Posso chutar para vocês que isso aqui é gelo, vai de 0 a 100. Tá? Pode ser que isso aqui está derretendo, ou, enfim, ou é algum material muito frio, ou num estado sólido, porque se está calor latente, significa que ele está alterando a temperatura, mas não está alterando seu estado, perdão, está mantendo a sua temperatura e não está alterando seu estado físico nesse primeiro momento, tá? Então a massa dele nesse primeiro momento é de 33,3 gramas. Que em relação à extremidade quente, tá?
existe uma diferença de espessura ali, né? Dessa parte para aquela parte ali. Ou seja, essa espessura que a gente vai calcular, ela vale 20 centímetros. E aí, ó, sabendo que o fluxo de calor é 10 cal por segundo, tá? E a área da seção reta ali, ó, é 5 centímetros quadrados, e o K, tá? Que é a constante de fluxo desse material, é 0,5 cal por segundo, centímetro por grau, e graus Celsius, a gente pega, joga na fórmula do fluxo, tá? 10 é igual a 0,5 vezes 5, 100 menos θ, sobre 20, que é a espessura, e aí saberemos que nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, se eu for botar um termômetro ali, eu vou estar medindo 20 graus Celsius, tá? Vamos lá, jovens. Aqui. Considere que a pele de uma pessoa tenha emissividade. Só para lembrar que, como a prova vai ser entregue às 18 horas na semana que vem, tá? Para vocês, né, online, ela não vai estar fácil, tá? Se eu fosse vocês, assistiria os videozinhos, já deixava tudo já no esquema para dar tempo para vocês conseguirem fazer a prova. Então fique esperto aí, pelo amor de Deus. Vai relaxar, não. A prova da 1 foi porque eu achei que fosse achei não, né? Fui avisado que seria em sala, tá? Então aí eu peguei um pouco menos pesado. Já na 2 eu não preciso mais disso. Vocês vão ter aí o universo do Google e mais consultas, provavelmente, porque vocês, eu sei, a gente é aluno, né? A gente sabe que isso acontece, é normal. Infelizmente, online tem esses probleminhas, mas cabe do coração de cada um, né? Todo mundo é adulto. Vamos lá. Voltando aqui depois desse preâmbulo. Considere que a pele de uma pessoa tem a emissividade de 0,70, tá? Que é aquele K, tá bom? O K, emissividade. O que mais? E a sua área é o K, peraí. Ah, não, 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 gente, esquece essa, desculpa. Não vai dar tempo para a gente ter esse aqui. Isso aqui vocês vão aprender em máquinas térmicas. Não vai dar tempo para poder explicar isso, tá? E nem vai cair na prova, então fiquem tranquilos, tá bom? Se vocês quiserem estudar, não é nada absurdo, tá bom? Fala sobre potência gerada por transmissão de energia, muito utilizado para geradores de motores elétricos, para você conseguir estimar o calor que o gerador ou que o motor elétrico vai produzir, e se esse calor ele extrapola a, ao núcleo duro do material, do sólido, né, do metal. Se de repente pode vir a fundir, pode vir a gerar alguma falha térmica. É o equivalente para cálculo, equivalente não, é exatamente o mesmo cálculo que utiliza para motor. Por isso que, vou utilizar motor de alumínio. Aí qual é a liga de alumínio? Qual é o ponto de fusão? Aí a gente, através desse cálculo, a gente consegue calcular a potência máxima que o motor pode atingir a partir do momento que a gente sabe qual é a temperatura limite que ele pode trabalhar sem que haja nenhuma alteração nas suas dimensões. Porque o motor a gente sabe que ele é irritantemente sensível. Você não pode ter 0,0000001% de compressão ou dilatação ferra com o motor. E aí esse cálculozinho aqui é para máquinas térmicas, tá? Eu peço desculpas, mas depois se quiserem estudar, não tem problema não. Aqui tem outros exercícios que são aplicação direta. Eu não vou entrar por menor, tá? Tudo aplicação direta. Pá, você pega, substitui os valores e acha o que ele está pedindo. Também e só. Alguém tem uma dúvida, alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta antes da gente finalizar a aula? Não, Ever. Não, Tem sim, professor. Fala aí. Tem sim. Abre teu Sobre coração. a APS. Sobre a APS 2. APS é videozinho de 1 minuto no máximo. Mandar lá no Classroom. Eu vou abrir as colunas lá da atividade, vou abrir as duas atividades, que é a APS e a P1.
P2, perdão. APS2 e AP2. Aí na APS2 vocês vão colocar lá o videozinho. Eu peço que todos coloquem, porque facilita para correção. Porque às vezes só um coloca, e aí até olhar um por um, sempre acaba alguém sendo esquecido, entendeu? Ou eu esqueço, ou a pessoa que colocou lá acaba esquecendo de colocar o nome. Então, se todos colocarem o nome, colocarem o vídeo, tá? Vai me ajudar bastante. Porque aí é só eu verificar, vou verificando, e aí facilita bastante a minha vida, tá? Só para a gente não ter erro. É basicamente isso. Eu vou abrir, de repente, até daqui a pouquinho, quando terminar a aula aqui, eu já abro a atividade lá, e aí vocês mandam o videozinho. O videozinho tem que aparecer alguém do grupo, tá? Pelo menos um do grupo tem que aparecer. Porque é muito comum, infelizmente, de alguns alunos espertos pegarem vídeos do YouTube, tá? E colocar lá, fazer uma corte, cola lá no videozinho e dizer que é dele, tá? Então, o trabalho está no Classroom explicado, também está no grupo, tá? Explicado, mas está no Classroom também. Aí você pode dar uma olhadinha lá no Classroom para poder ver as normas, lá o que é para ser feito. Era isso ou eu respondi ou não? Não, respondeu sim, professor. Show, Eu acho que vou fazer o vídeo de novo, que eu não apareci no vídeo de novo. show. Show de bola. Valeu, obrigado, hein, Nada, pela tranquilo. informação. Mais alguém? Ih, gente, eu botei para gravar. Puta merda, esqueci de botar para gravar. Ah, não, botei para gravar. Agora eu lembrei. É velhice. Botei para gravar sim. Então é isso. Finalizamos. Semana que vem temos aquela provinha esperta, muito boa. Espero vê-los pessoalmente um dia, nem que seja lá no Ribalta, lá na formatura. Por favor, lembrem de mim, venham me abraçar, porque eu sou carente, tá bom? Um beijo, um queijo e sejam felizes. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Bom, professor, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, Alto. Boa noite. Boa Boa noite. noite.